carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele usa muito essa expressão, não desanimar. E diz assim o texto: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem, meus irmãos? Seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Verso 16 diz, por isso, o que o apóstolo Paulo diz, irmãos? Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, elas são temporais. As que se não veem, diz a palavra que são eternas. Amado Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Ela é o nosso alimento, é a fonte da nossa força, é a fonte do renovo que buscamos sempre no Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite, cada irmão e irmã que veio aqui se alimentar de Ti, Senhor, e já se alimentou, ó Deus, adorando o Senhor, já se alimentou participando da mesa do Senhor, e agora vai se alimentar da palavra que vem do Senhor. Por isso me usa, meu Deus, nesta noite, para que eu seja um mensageiro fiel da Tua palavra, trazendo vida do Senhor, trazendo exortação do Senhor para o fortalecimento da Tua igreja. Eu te peço isso, meu Pai, para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, e como eu falei, o título da palavra é Razões para não desanimar. Meus irmãos, a falta de ânimo para trabalhar, a falta de ânimo para se relacionar
com pessoas, família, amigos, ou até mesmo a falta de ânimo para viver, é algo que tem crescido e preocupado até mesmo os profissionais de saúde. No ano de 2024, o Brasil teve 3,5 milhões de pessoas que pediram licença médica do trabalho por diversos motivos. E neste número de 3,5 milhões, né, 500 mil, ou seja, mais de 500 pessoas, mais de 500 mil pessoas pediram licença por problemas relacionados, né, que envolviam a saúde mental. Pessoas que não estavam bem para poder trabalhar, e essa mais de 500 mil de pessoas eram por questões de saúde mental. Problemas tais como estresse, depressão, pânico, medo, desânimo para viver. Então, a questão de desânimo não é só uma questão espiritual, é uma questão também que afeta a sociedade como um todo. Infelizmente, esse é um problema que não só afeta a vida de muitos, né, com relação ao trabalho, mas afeta também a vida de muitos em relação à família e até mesmo em relação à fé. Uma pessoa sem ânimo para trabalhar, muito que certamente também será uma pessoa sem ânimo para as outras coisas. Será uma pessoa sem ânimo para estar em família, será uma pessoa sem ânimo para viver a sua fé, para estar na casa do Senhor. Como pastor, muitas vezes eu já vendo uma pessoa ausente da igreja, muitas vezes já liguei para pessoas assim que estavam ausentes da igreja, né, e preocupadas com ela, ligava e perguntava o que está havendo, né, e questionava a respeito do que estava acontecendo. E uma das respostas que eu muitas vezes ouvi era: ô pastor, esses dias eu andei meio desanimado, né, com alguns problemas que estou enfrentando aqui, problemas, né, com coisas que estão acontecendo na minha vida. Então essas coisas que estavam acontecendo me desanimaram, e em virtude disso, né, eu estou ausente da igreja. E essas coisas vão desde problemas de saúde, problemas de família, e até mesmo questões profissionais e dificuldades, às vezes, até de se relacionar e ter comunhão com outras pessoas. O desânimo é, antes de tudo, irmãos, algo que envolve a alma. O desânimo é algo que acontece na alma da pessoa. E as duas palavras, elas estão relacionadas, e até de uma forma etimológica, né? Porque a origem da palavra ânimo e alma é a mesma no latim. Alma significa de anima, né? E daí é que vem também a palavra ânimo. Ou seja, ânimo é uma palavra relacionada à alma. Envolve a alma de algumas pessoas, envolve a alma da pessoa. E ainda que fatores externos possam ser o gatilho para o desânimo, né, esse desânimo só vai acontecer se a alma não estiver bem firmada em valores e princípios que não deixam o desânimo prosperar. Ainda que isso possa ter gatilhos externos, né, por exemplo, a psicologia lista alguns valores, né, que podem ajudar a pessoa a não desanimar. Então, no estudo da psicologia, há, por exemplo, né, coisas que são reconhecidas que ajudam uma pessoa a não ter desânimo. Por exemplo, uma boa autoestima, né, quando a pessoa tem uma boa autoestima, né, está ali bem animada consigo mesmo. Quando a pessoa tem uma boa saúde, né, quando a saúde da pessoa está bem, porque às vezes se torna difícil estar animado quando você está sentindo dores. É ou não é? A pessoa está com dores nas articulações, uma dor de cabeça muito constante, então essa própria dor, então ter um corpo saudável ajuda também a pessoa a não sentir desânimo. A boa alimentação,
boas horas de sono, né? E, quando possível, fugir de situações que provoquem estresse. Quando possível. Nem sempre é possível, né? Às vezes o que provoca estresse está ali na própria casa, a família, as preocupações. Então nem sempre é possível. Mas quando possível, fugir das situações que trazem estresse. Mas ainda que essas coisas sejam boas, irmãos, então nós devemos entender, essas coisas são boas. O estudo da psicologia ajuda nesse sentido. Essas coisas são boas, são necessárias, mas devemos entender que elas são insuficientes. Quando a alma da pessoa não está firmada naquele que criou esta alma, naquele que é o Criador, naquele que é o Senhor, naquele que é a fonte de vida, de alegria e paz. Então essas coisas podem ajudar por um momento, mas ainda assim há situações em que o desânimo pode prosperar, porque é algo que vai mais profundo, é algo que exige mais. Muitos autores escreveram sobre a alma humana. Um deles foi Aristóteles. E ele escreveu o seguinte a respeito da alma, né? Ele disse: a alma é a parte mais nobre e divina do ser humano, pois é ela que nos permite raciocinar e ter consciência de nós mesmos. Então, o próprio Aristóteles, que era um filósofo grego que viveu no 5º século antes de Cristo, ele já entendeu que a alma, né, ele diz aqui que a alma é a parte mais nobre e divina. Então ele entendia que a alma tinha uma questão divina em si. Outro autor que escreveu sobre a alma foi Agostinho, e no seu livro As Confissões ele escreveu o seguinte: quem tem a alma renovada e contempla e compreende a tua verdade, não precisa das indicações de outro homem para imitar alguém de sua espécie. E ele completa: pois graças aos seus ensinamentos, falando do Senhor, esse homem, ele mesmo compreende a tua vontade e compreende o que é bom, agradável e perfeito. Então esses autores escreveram sobre a alma. E de fato, essa verdade dita por Santo Agostinho, ela foi real na vida do apóstolo Paulo, que teve todas as situações ocorrendo em sua vida para desanimar. Se teve um homem que tinha todas as razões para desanimar, esse homem foi o apóstolo Paulo. Diante de tantas coisas que ele sofreu, de tantas coisas que ele passou, ele poderia dizer: estou desanimado. Mas o que nós encontramos nesta carta, e especialmente neste capítulo, é: não desanimamos, não desanimamos, não desanimamos. Então o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que era isso. E a pergunta que nós fazemos é: como o apóstolo Paulo conseguiu isso? Como ele não desanimou? E baseado nesse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 4, nós encontramos 3 razões escritas por Paulo, pelas quais ele não desanimou e que nós podemos trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Amém, meus irmãos? 3 razões. E por que o pastor está falando de 3 razões? Porque neste capítulo 4, a palavra desanimar aparece 3 vezes, e todas elas nessa expressão: não desanimamos. Não desanimamos, né? Ela aparece no versículo 1, quando diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, e aqui na versão ARA está assim: não desfalecemos. Mas em outras versões, né, por exemplo, na NVI e na NAA, que é uma das Bíblias que eu uso em casa, esse versículo está traduzido, ao invés de não desfalecemos, está dizendo não desanimamos. Então aparece no verso 1, aparece no verso 8, quando ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, e aí ele diz, porém, o que, meus irmãos? Não desanimados. E também aparece no verso 16, quando ele disse: por isso, o que, igreja?
nós não desanimamos. Então, quando eu li esse capítulo 4 recentemente, isso me pareceu um refrão de uma música. Não desanimamos, não desanimamos, não desanimamos. Então nós estamos ouvindo o apóstolo Paulo dizendo, não desanimamos, não desanimamos. E podemos dizer que em cada uma destas referências, nós temos uma associação que nos mostra por que nós não podemos desanimar. Seria muito fácil eu dizer para os irmãos aqui nesta noite, não desanimamos, não desanimamos, mas alguém pode perguntar, não desanimamos por quê, pastor? Qual é a razão para não desanimarmos? E o apóstolo Paulo aqui nos dá, nesse escrito, 3 razões. A primeira associação que o apóstolo Paulo faz é com respeito ao ministério que ele havia recebido de Deus. Ele diz no verso 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou em outras versões, não desanimamos. Mesmo com toda a oposição que o apóstolo Paulo sofreu, inclusive da igreja para a qual ele estava escrevendo a carta, quem é um bom estudioso da Bíblia sabe que uma das igrejas que Paulo mais teve problemas foi com qual igreja, irmãos? A igreja de Corinto. Foi a igreja que mais dor de cabeça deu para o apóstolo Paulo, que mais preocupações deu para aquele apóstolo, né? Pois foi uma igreja, né? E quando eu falo igreja, parte da igreja, né? Foi parte da igreja de Corinto, duvidava do apostolado de Paulo. Parte da igreja de Corinto dizia que Paulo era um homem fraco, dizia que a palavra dele era uma palavra desprezível, né? Paulo era contestado por parte da igreja. E mesmo assim esse apóstolo não desanimou, seguiu firme, pregando e anunciando Cristo Jesus para aqueles irmãos. E por que Paulo fez isso? Porque Paulo tinha consciência de um chamado que ele tinha. Ele tinha consciência do ministério que ele tinha. E todos nós, meus irmãos, também temos um chamado e um ministério de Deus. Isso não é coisa só para o apóstolo Paulo. Isso não é coisa só para o pastor Josenildo. E quando eu falo isso, eu estou seguindo aqui um autor chamado John Stott. Quem já ouviu falar de John Stott, né? Um escritor, um teólogo britânico, que faleceu alguns anos atrás. Escreveu muitos livros preciosos. E recentemente eu peguei um livro, né, para poder ler do John Stott. E li exatamente isso, né? E ele me convenceu quando escreveu isso. Ele dizendo que todos nós temos um ministério. E ele escreve o seguinte, ele diz, né? Ele defende num dos seus livros dizendo, todos os cristãos, sem exceção, são chamados a ministrar. Ou melhor, como ele diz, para gastar as suas vidas em ministério. E ele diz isso porque ele tem em mente que ministério é a mesma coisa que servir a Deus nas diversas camadas sociais que Deus nos coloca, né? Ele usa no seu livro até a referência de Atos capítulo 6, porque quando os apóstolos foram chamados para poder servir a mesa, né, diante da reclamação das viúvas, né, helenistas, aquele texto diz assim, né, que a solução que os apóstolos deram foi em que aqueles homens escolhidos iriam servir a mesa, enquanto eles iriam servir no ministério da palavra. E John Stott coloca nesse texto, né, explicando esse texto, que as duas palavras ali, servir na palavra e servir a mesa, têm a mesma origem, diaconia, que significa ministério, servir. Então não importa o que nós façamos para Deus, esse é o ministério que Deus nos dá. Os irmãos entenderam o que o pastor falou? O que o pastor falou é, não importa o que você faça para Deus, esse é o ministério que Deus te deu. E o que é isso, pastor? E ele diz isso exatamente porque nós somos chamados a servir a Deus nas diversas camadas sociais que Deus coloca a cada um de nós. Por exemplo,
As irmãs que estão aqui nesta noite e que são dedicadas a cuidar da família e da casa, entenda nisso. Esse é o ministério que Deus te dá. A gente pensa que ministério é só o pastor, ministério é só o diácono. Não. Cuidar da família, cuidar da casa, é um ministério que Deus lhe deu. E nesse ministério, você não pode desanimar. Os irmãos que estão aqui e que não são envolvidos em alguma atividade da igreja, pastor, mas eu não sou pastor, não sou diácono, não sou obreiro, não toco, não ministro, então eu não tenho ministério. Mas eu digo aos irmãos que estão aqui nesta noite, que não são envolvidos em alguma atividade da igreja, não pense que você não tem um ministério. Tem sim, pois Deus te chamou para ser pai, marido, avô, um profissional que está a serviço dele neste mundo, e por conta disso, porque você tem um papel importante neste mundo, por conta disso, por conta desse ministério que Deus te deu, você não pode desanimar. Os irmãos estão entendendo? Então Paulo estava dizendo, por conta do ministério que Deus me deu, eu não posso desanimar. Mas isso não serve só para Paulo, isso serve para todos nós que estamos aqui. No ministério de cuidar da nossa casa, no ministério de cuidar da nossa família, no ministério de cuidar da nossa esposa, do nosso marido. Então, seja qual for o ministério que você possa ter, ou eu possa ter, ou este irmão que está ao seu lado possa ter, entenda que todos os ministérios têm uma finalidade e um alvo. E qual é o alvo de todos os ministérios? Ao ministério de uma mulher que cuida da sua família e que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa. Qual é o alvo desse ministério? É apontar Cristo para a sua família. Qual é o alvo de alguém que tem um papel importante nessa sociedade? Não é simplesmente fazer o trabalho dele, é apontar Cristo para essa sociedade. Então, meu irmão e minha irmã, lembre-se que sua família precisa conhecer a Cristo Jesus. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que os teus colegas de trabalho precisam conhecer a Cristo Jesus. E neste chamado, você tem esse ministério de apontar Cristo. Então, lembre-se que teus colegas também precisam conhecer ao Senhor. Então, o nosso serviço a Cristo, eles terão contato com o Senhor. Então, é nos servir a Cristo na sociedade, na família, entre os amigos, eles conhecerão a Cristo Jesus. E por isso, você não pode desanimar. Você não pode chegar no trabalho amanhã e dizer, estou desanimado, quero falar com ninguém. Não, você tem que chegar lá animado, porque eles precisam ver Cristo na sua vida. Você tem que chegar lá na sua faculdade amanhã e não pode chegar desanimada, porque os teus colegas de faculdade precisam ver Cristo na tua vida. Então você não pode desanimar, porque você tem um ministério. Essa é a primeira razão. Mas você ouvindo isso pode dizer, que isso, pastor? Eu não tenho esse ministério, não. O pastor está falando demais, eu não tenho esse ministério. Que isso, pastor? Eu não tenho esse poder, não, pastor. Eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão fraco. E de certa maneira você está certo em se sentir pequeno e fraco. Porque o texto nos mostra que esse poder não é teu. Esse poder é de Deus. É pelo poder de Deus que você faz isso. É pelo poder de Deus que você pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Não é pela tua capacitação, não é pelo teu estudo, pela tua sabedoria, é pelo poder de Deus. É no poder de Deus que nós podemos realizar a obra de Deus. E o verso 7 deixa isso muito claro. O apóstolo Paulo diz, nós temos este tesouro, irmãos, temos porém este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Quem são os vasos de barro? Somos nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem, meus irmãos? Seja de Deus, e não de nós. Então o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. E é este poder divino
É esse poder que vem do alto que nos faz passar por situações que nós não gostaríamos de passar e mesmo assim prosseguir. Você só está aqui nesta igreja nesta noite porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Você só tem perseverado ao longo desses anos na presença do Senhor porque o poder de Deus está na tua vida. Porque se não fosse pelo poder de Deus, todos nós já havíamos desistido. Já havíamos desistido de servir a Deus neste mundo. Já havíamos desistido de servir a Deus na nossa família. Então é este poder divino que vem do alto que nos faz passar por todas as situações da nossa vida e prosseguir. E o apóstolo Paulo diz isso aqui claramente. Ele diz que baseado nesse poder, ele passava por situações e prosseguia. E ele fala de 4 situações, né? No verso 8 e 9 ele diz: em tudo somos o quê, meus irmãos? Atribulados, porém não angustiados. Ele diz: perplexo, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Como é que esse homem fazia isso? Como é que ele podia resistir isso, pastor? É porque o poder que estava nele não era dele, era de Deus. E em cada situação dessa, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz: tribulações, é a primeira delas, né? E a visão que o apóstolo tinha a respeito de tribulações, ela pode ser vista nas outras cartas paulinas, né? O bom dos escritos paulinos é que nós temos diversas cartas, e às vezes uma coisa que ele diz numa carta, a gente pode compreender melhor em outra carta. Então, o que era tribulação para o apóstolo Paulo? O que ele tinha em mente quando falava tribulações? A visão que o apóstolo tinha a respeito de tribulações, na carta, por exemplo, aos Romanos, ele escreve o seguinte, olha o que ele escreve. Ele diz que se gloriava nas tribulações, pois elas produziam perseverança. Ele diz: pois eu me glorio nas tribulações, porque elas geram em mim perseverança. E em virtude disso, irmãos, é que ele diz que pelo poder de Deus, as tribulações levavam ele até mesmo a se sentir de uma certa maneira angustiado. Aí, certamente, quando o apóstolo Paulo escreve essas coisas, ele não está se colocando num patamar de um homem insensível, de um homem que não é humano, de um homem que não sente as coisas. O que ele está dizendo é que ele sentia as coisas, mas que estas coisas não destruíam a vida dele. Não destruíam por quê? Não desanimavam ele por quê? Porque o poder de Deus estava sustentando a vida dele. E quando ele passava por essas tribulações, mesmo sentindo, né, o peso da tribulação, essa tribulação não levava ele ao ponto de angústia. E ele diz, né, no verso 8, em tudo somos atribulados, porém o que, meus irmãos? Não angustiados. E depois ele escreve, somos perplexos. Paulo também era um homem que ficava perplexo com as coisas. Mas aqui ele diz, perplexos, porém não desanimados. E em muitos momentos, o apóstolo Paulo se viu perplexo. E a gente também, em muitos momentos, nos encontramos perplexos com coisas que acontecem. Paulo ficou perplexo com as traições que ele sofreu. Paulo ficou perplexo com os pecados entre os irmãos. Na própria carta ao Coríntios ele diz, olha, eu fico perplexo de haver entre vós pecado que a gente nem vê tão comum no mundo. Né? Filhos que se deitam com a mulher do pai. E Paulo diz, eu estou perplexo com ele. Então ele ficava perplexo com os pecados entre os irmãos. Ele ficava perplexo com os partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso. Né? Paulo ficava perplexo, mas mesmo perplexo, diz o texto que ele não desanimava. E por que ele não desanimava, pastor? Porque o poder de Deus estava sustentando. Infelizmente hoje,
nós vemos que por pequenas coisas, que às vezes acontece dentro de uma igreja, pequenas coisas, muitas pessoas na igreja ficam perplexos, mas não completam aquilo que Paulo completou, né? Perplexo, Paulo diz, perplexo, porém não. Mas hoje muita gente dentro da igreja fica perplexo, porém ao invés de não ficar desanimado, o que acontece com essas pessoas? Desanima. Olha, eu fiquei perplexo com aquilo que aconteceu com fulano de tal. Isso me entristeceu tanto que eu nem fui mais para a igreja. Isso não estava na cabeça de Paulo. Ele ficava perplexo, ele era humano, ficava perplexo. Mas ele não desanimava. Ele entendia que essas coisas aconteciam e que ele deveria prosseguir. E se você conhece algumas dessas pessoas, né, se entre os irmãos aqui, você conhecia alguém que te falou isso recentemente, dizendo assim, olha, eu fiquei perplexo com algo que aconteceu, que isso até me desanimou. Eu quero dizer aos irmãos, diante dessa palavra que você está ouvindo nessa noite, você procure essa pessoa e diga para ele, toma jeito, meu irmão. Tá bom? Você diga para essa pessoa, toma jeito, meu irmão. Vai ver o que Paulo fez quando ficava perplexo. Ele ficava perplexo, porém não desanimava. Toma jeito, volta para a igreja, volta a servir ao Senhor, volta a buscar o Senhor. Sim, toma jeito. Pois hoje nós vivemos a fé, meus irmãos, numa época muito tranquila. Num local muito tranquilo. E como se diz a expressão popular, né? Hoje tem crente que procura, como se diz, piolho na cabeça de careca, né? Tem uma expressão dessa, né? Chifre na cabeça de cavalo, essas expressões por aí, né? Está inventando problema. Porque na época do apóstolo Paulo, irmãos, está aqui a terceira coisa que ele diz. Ele disse, somos atribulados, ficamos perplexos, e a terceira coisa que ele diz, somos, verso 9, perseguidos, porém não desamparados. Na época do apóstolo Paulo, irmãos, a perseguição andava solta naquela época. E hoje nós vivemos numa época que é muito tranquila. Não temos perseguição que o apóstolo Paulo e a igreja da época tinham. Só para que os irmãos tenham uma ideia, desde que o cristianismo surgiu nos primeiros séculos, houve quase 200 anos, nos primeiros 2 séculos da igreja, a igreja foi perseguida insistentemente. No ano 60, mais ou menos, a pior perseguição que aconteceu foi sob Nero, os cristãos, e foi justamente nessa perseguição em que o apóstolo Paulo viveu. E segundo alguns estudiosos, foi nessa perseguição que ele foi decapitado, teve a sua cabeça cortada. Depois houve uma outra perseguição muito grande, na época de Diocleciano. Então, ser cristão naquela época, irmãos, não havia tempo de crente, me permita a expressão, né, com todo carinho, crente mimimi. Os irmãos já ouviram essa expressão? Crente mimimi? Né? Não havia tempo para isso. Ou você era crente, ou não era crente. Porque a perseguição estava ali. A perseguição não deixava ninguém ser crente mais ou menos. Como é que alguém vai ser crente mais ou menos, tendo o perigo de uma espada cortar a sua cabeça? Tendo o perigo de ser jogado na cova dos leões. Então Paulo diz, nós somos perseguidos, porém não desamparados. E por fim, ele diz, abatidos, porém o que, meus irmãos? Não destruídos. Um abatimento físico, um abatimento mental. Mas quando pensavam que Paulo não iria se levantar, a gente vê isso nas cartas, a gente vê isso no livro de Atos, né? E Paulo foi lançado, né, na prisão, depois de ser açoitado, foi amarrado, né, num tronco lá, e segundo alguns estudiosos, se colocava uma barra de madeira entre as pernas para agravar a dor,
E diz a Bíblia que quando dava meia-noite, o que aqueles dois homens estavam fazendo, irmãos? Louvando e adorando a Deus. Eles se sentiam, ninguém se sente normal depois de 40 chibatadas. Ninguém se sente normal com uma madeira no meio das suas pernas, forçando os teus joelhos para você sentir dor. Mas Paulo diz, nós estávamos abatidos, porém não destruídos. Tentavam fazer isso com Paulo, tentavam abater, mas ele não se desanimava. Assim também, meus irmãos, se dá conosco hoje. Podemos olhar uns para os outros e se perguntar, o que faz o fulano ficar de pé? E às vezes a gente que conhece a história dos irmãos, que sabe o que os irmãos estão passando, aí você pergunta, o que faz o irmão ficar de pé? O que faz a irmã ficar de pé? E a resposta está aqui. Eles se entregaram a Deus completamente. E o poder que opera na vida deles não é deles. O poder que opera na vida deles vem de Deus. E quando esse poder que vem de Deus está em nós, nós não desanimamos. Essa é a segunda razão. Primeira razão, nós não podemos desanimar porque temos um ministério a cumprir. Segunda razão, nós não podemos desanimar porque o poder de Deus está fluindo na nossa vida. E na parte final do texto, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo mais uma vez afirma no verso 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. E aqui temos a terceira razão para não desanimar. É quando nós damos mais valor às coisas que estão lá no alto e não olhamos para as lutas deste mundo. Paulo diz, olha, nós não desanimamos quando a nossa visão está nas coisas que não se veem. Quando a nossa visão está nas coisas que são eternas. Então a terceira razão é essa. Quando os nossos olhos estão voltados para as coisas lá do alto. E quando isso acontece, irmãos, as tribulações que nós passamos aqui, e quando eu leio esse texto, tem alguns textos na Bíblia que a gente lê e fala assim, é difícil dizer isso. É difícil alguém dizer, nossa leve e momentânea tribulação. Eu digo, como é que o apóstolo Paulo dizia isso? Um homem que era perseguido, um homem que era caluniado, um homem que era julgado pelas pessoas, um homem que estava num estresse tremendo. E como é que ele diz? Como é que ele chama aquilo que ele passava de leve e momentânea tribulação? Como é que alguém pode chamar aquilo que passa neste mundo de leve e momentânea tribulação? Sabe quando é que alguém pode chamar isso? É quando os seus olhos estão nas coisas lá do alto. É quando a sua esperança está firmada em Deus. É quando a sua alegria está firmada em Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, as tribulações que nós passamos aqui neste mundo, elas podem ser chamadas sim de leve e momentâneas tribulações. Por quê, pastor? Porque nós passamos a ver o invisível. Estamos vendo aquilo que é eterno. A nossa alegria está nas coisas de Deus. E se a nossa alegria está nas coisas de Deus, as coisas deste mundo se tornam leves. As tribulações deste mundo se tornam momentâneas. E eu creio, meus irmãos, que para o apóstolo Paulo chegar até esse ponto, uma das coisas que impactou muito a vida do apóstolo Paulo, aconteceu antes dele se converter. Na verdade, pouco tempo antes dele se converter. E eu acredito até que foi razão para ele se converter. Foi quando ele, movido de ódio, movido de raiva, perseguia os cristãos, queria matar os cristãos, queria destruir os cristãos, queria imprimir medo nos cristãos, queria imprimir pavor nos cristãos. Ele foi para determinada região e apedrejou um homem.
consentiu no apedrejamento de um homem. E a Bíblia diz que esse homem foi apedrejado. Mas enquanto esse homem estava sendo apedrejado, sabe o que ele disse? Ele disse assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus Pai. Eu imagino que Paulo olhou aquilo e disse: espera aí, eu não entendo isso. Como que o homem está sendo apedrejado? Como que as pedras estão batendo na cara dele, no corpo dele, ferindo ele? E esse homem está ainda dizendo que vê Cristo, vê a glória de Deus, e ainda ora para que aqueles que estão fazendo isso sejam perdoados. Paulo não entendeu isso. Ele não compreendeu isso. Mas mais tarde, quando ele deixou de ser o Saulo de Tarso e passou a ser o apóstolo Paulo, aí ele pôde escrever isso. Ele agora entendia o que era isso. Quando um homem ou uma mulher tem o trono de Deus diante de si, meus irmãos, quando um homem e uma mulher tem a glória de Deus envolvendo a vida dele, qualquer tribulação que ele passa neste mundo é leve e momentânea, porque ele está contemplando a glória dos céus. Isso é difícil demais de entender. Nós só podemos entender quando nós experimentamos isso, quando nós vivemos isso. Estevão foi um desses homens, né, que viu a glória de Deus, e mesmo apedrejado, não desanimou. Paulo foi um desses homens, que mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele diz: nós não desanimamos. E a pergunta que eu faço aqui aos irmãos nesta noite é: será que nós podemos ser um desses em nossos dias? Pessoas que não desanimam, pessoas que estão contemplando a glória de Deus, pessoas que podem estar passando pelo que tiver que passar, mas estão vendo Cristo, a glória de Cristo, o trono de Deus. E a resposta que eu dou aos irmãos é sim, pois aquele que operou poderosamente na vida do apóstolo Paulo, ele está aqui hoje, ele está operando na igreja. A Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua operando, ele é o mesmo que opera na igreja. Como Paulo deixou bem claro, o poder não era de Paulo. Paulo diz: olha, eu sou vaso de barro, eu sou um pobre pecador, mas a excelência do poder não é minha, ela é toda de Cristo. E esse poder de Deus está disponível para nós hoje, meus irmãos. Está disponível, e esse mesmo poder que chegou ao apóstolo Paulo por meio do Evangelho, ele também chega a nós hoje. A mesma garantia que Paulo tinha, que mesmo que ele morresse, o poder de Cristo iria ressuscitá-lo dentre os mortos, diz aqui o verso 14 do texto, né? Paulo diz aqui com toda a convicção: sabendo que aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo vivia esta convicção. O Evangelho de Cristo não é, meus irmãos, uma expressão aí jurídica, né? Não é um habeas corpus. Quem já ouviu falar essa expressão, né? Habeas corpus, né? Uma permissão. O Evangelho de Cristo não é uma permissão circunstancial para a gente viver uma vida tranquila neste mundo, não. O Evangelho de Cristo é a garantia da nossa salvação. O Evangelho de Cristo é a nossa garantia que aconteça o que acontecer na nossa vida aqui nesta terra, nós estamos seguros em Cristo Jesus. É uma garantia, não é uma licença, é uma garantia de que o tempo que nós passamos aqui neste mundo, aconteça o que tiver que acontecer conosco, nós estamos garantidos na vida eterna por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Então era nesse Evangelho que Paulo estava firmado para não desanimar. Podia acontecer, podia até mesmo o que aconteceu com Paulo. Nero chamar ele um dia e dizer: Paulo, negue a Jesus, ou senão a tua cabeça vai ser cortada. E eu creio que a última palavra do apóstolo Paulo foi: glória a Deus,
a minha vida está firmada em Cristo Jesus. Nem mesmo com uma espada apontada para ele, para cortar a sua cabeça, Paulo desanimou, porque os seus olhos estavam firmados aonde, meus irmãos? Em Cristo Jesus. E eu pergunto aos irmãos, você tem a consciência desta segurança? Você tem a consciência desta segurança da tua salvação? Quando nós estudamos a respeito da nossa salvação, esse é um ponto importante que devemos gravar. Que ponto, pastor? A nossa união com Cristo, meus irmãos, ela é real nesse exato momento. Você não vai ser unido com Cristo. A Bíblia nos ensina que nós já estamos unidos com Ele nesse exato momento. Nós somos o corpo de Cristo. Não cantamos isso nesta noite? Que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Essa união não vai acontecer apenas no céu. Nós já estamos unidos com Ele nesse exato momento. Fomos unidos na sua morte, para que em breve sejamos unidos na nossa ressurreição. A Bíblia diz que Ele é o primogênito, daqueles que ressuscitaram. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Então, meus irmãos, esse foi o segredo para Paulo não desanimar. Qual era o segredo para Paulo não desanimar? Ele estava firmado em Cristo. Ele estava seguro na salvação que Cristo veio lhe trazer. Quando nós somos guiados por esta certeza, meus irmãos, somos guiados pela força e o poder que vem de Cristo, não há desânimo que possa nos parar. Não há. Não há luta que possa nos deter. Não há inimigo que possa nos intimidar. Isso não significa que nós não vamos sentir as coisas. O texto deixa bem claro que Paulo sentia as coisas. Ele disse, eu me sinto atribulado, eu me sinto perplexo, eu me sinto perseguido, eu me sinto, ele diz aqui no verso 9, eu me sinto abatido, mas ele nunca disse, me sinto desanimado, ou parei de servir a Cristo. Não. Então isso acontece. E alguém pode dizer, mas eu conheço crentes, pastor, que às vezes ficam prostrados, ficam desanimados, até mesmo paralisam a sua fé. O que acontece com essas pessoas? Irmãos, isso pode acontecer por um tempo, mas aqueles que seguem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em breve eles vão se levantar de novo. O crente não significa que o crente não pode ficar abatido por um tempo, não pode, recebendo uma notícia triste, não significa, um parente teu morreu, e a pessoa não vai ficar triste com isso. A pessoa perdeu um emprego de muitos anos, não vai ficar abatido. Não, certamente vai sentir. Mas a palavra de Deus vai fazer o efeito nele. O poder de Deus vai fazer o efeito nele. E aquela pessoa vai se levantar de novo. Então, um crente ele pode sentir por um momento, mas ele vai se levantar. Vai ser restaurado por este poder que esteve presente na vida de Paulo e que está disponível na nossa vida também hoje. E a pergunta final que eu faço aos irmãos é: você deixará o desânimo avançar na tua vida ou fará como o apóstolo Paulo, que por 3 vezes ele disse, eu não desanimo, eu não desanimo, eu não desanimo. Como eu disse no início da palavra, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo vencidas pelo desânimo. Estão se prostrando, estão anulando a sua vida. Eu já falei isso aqui de púlpito, que eu tive um primo, felizmente faleceu. Ele sofreu uma ameaça de morte e desenvolveu uma síndrome de pânico tão grande que aquilo destruiu a vida dele. Ao ponto dele se trancar no quarto, não sair mais de casa, definhar, fisicamente ele era um homem alto, aquilo emagreceu, ao ponto de ficar em cadeira de roda e morreu. Há pessoas que isso acontece. Milhões de pessoas estão passando por isso. Mas aqueles que têm um Deus Todo-Poderoso, eles vão reagir, vão se levantar,
vão ser restaurados pelo Senhor. Não aceite a sugestão maligna, e o inimigo, o trabalho dele é esse, dá a sugestão que o melhor que uma pessoa pode fazer é se afastar. Olha, está acontecendo isso, se afasta, se isola, né? Vai se esconder, e até mesmo deixe de ir na casa de Deus, deixe de falar com os irmãos, deixe de procurar os irmãos. E eu digo aos irmãos, só há um interessado no teu desânimo. E você sabe quem é esse, né? É ele, sim, é o diabo. Porque na palavra de Deus, a palavra que vem é: não desanimo, não desanimo e não desanimo. Então que você saia daqui nesta noite com essa resolução firme no teu coração. Que aconteça o que estiver acontecendo na tua vida, você vai sair daqui nesta noite dizendo o que Paulo disse: eu não desanimo, porque o poder de Deus está na minha vida. Eu não desanimo, porque eu tenho um ministério a cumprir na minha família, nessa sociedade. Eu não desanimo, porque eu estou olhando as coisas lá do alto, as coisas eternas, as coisas que não se veem. Amém, meus irmãos? Essas são as razões para não desanimar. E eu creio que elas são perfeitamente certas. Porque quem segue essas razões, não vai desanimar. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. E se você entrou aqui nesta noite, pensando em desanimar: pastor, a minha vida está tanta luta, tanta coisa acontecendo, pastor, mas você ouviu a palavra de Deus nesta noite. Você tem um ministério para cumprir. Você tem um poder de Deus operando na tua vida. E você tem que olhar para as coisas que estão lá do alto. O poder que vem de Deus, a graça que vem de Deus, que vai te sustentar. Então levante as tuas mãos, feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus pelo Espírito dele que opera nas nossas vidas, na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor tem nos feito prosseguir, Senhor. Ainda que tantas coisas, ó Deus, possam acontecer em nossas vidas, e acontecem, ó Deus, problemas na família, problemas de saúde, Senhor, ó Deus, sugestões do inimigo que vem para desanimar, alguém que diz uma palavra e essa palavra tem o intuito de desanimar, de abater, Senhor. Tudo isso acontece na vida de todos nós que estamos aqui, Senhor. Mas quando nós olhamos na tua palavra e vemos, ó Deus, o testemunho deste teu servo, o apóstolo Paulo, um homem que teve também tudo para desanimar, pregava nas igrejas, e parte dessas igrejas, ó Deus, o acusavam de ser um apóstolo falso, de ser um homem fraco. Senhor, tantos problemas que aconteciam na igreja, que poderiam fazer Paulo se abater, e a tua palavra mostra que aquele homem estava firme, não desanimava, continuava a cumprir o seu ministério, o chamado que o Senhor deu a ele. Ó Deus, e entendemos que isso também acontece na nossa vida, Pai. Todos nós temos um chamado, um ministério para cumprir, Senhor, na nossa casa, na nossa família, nesta sociedade. Tantas pessoas que estão lá fora, que precisam conhecer Cristo através da nossa vida, e não podem conhecer Cristo através da vida de um homem desanimado. Não poderão conhecer Cristo através da vida de uma mulher desanimada. Por isso, meu Deus e Pai, que o Senhor possa fluir aqui entre nós nesta noite. E aqueles que entraram aqui, ó Deus, certos, que tinham razões para desanimar, ouvindo essa palavra nesta noite, possam sair daqui com a mente mudada, dizendo: eu tenho razões para não desanimar. Eu tenho um Deus poderoso, Ele me deu um chamado, Ele me deu uma missão. Eu posso olhar para as coisas lá do alto, confiar naquilo que é eterno, nas coisas que são invisíveis, nas promessas que Ele tem me dado. E essas são razões que nós temos, Senhor, para poder prosseguir. Por isso eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, pessoas que se sentem cansadas,
com lutas que estão acontecendo na família, pessoas que se sentem cansadas com problemas, ó Deus, com maridos, com filhos, pessoas que se sentem cansadas por problemas que estão acontecendo na sua saúde, meu Pai, mas que ouvindo a Tua palavra nesta noite, que o Teu filho possa ser renovado, que a Tua filha possa ser restaurada, e dizer, ainda que eu me sinta abatido, eu não estou destruído, ainda que eu me sinta perplexo com algumas coisas, eu não estou desanimado, ainda que eu me sinta perseguido, eu não estou desamparado, eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, que o coração do Teu filho, o coração da Tua filha, esteja preenchido com essa certeza, Pai, que aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o mesmo que está sustentando a igreja. O mesmo poder que fez Jesus ressuscitar, levantar de entre os mortos, é esse poder que está disponível para a igreja, para os teus filhos, para sustentar, para nos fazer prosseguir. Então, Senhor, nós não vamos desanimar. Nós vamos sair daqui nesta noite, ó Deus, para cumprir o Teu ministério na nossa família, para cumprir o Teu chamado no nosso casamento, para cumprir o Teu chamado nesta sociedade que o Senhor nos dá. Queremos ver, ó Deus, queremos que as pessoas vejam em nós a glória do Senhor, assim como Saulo viu em Estevão a glória do Senhor, e isso impactou a vida daquele homem. Da mesma forma, Pai, que pessoas possam ver a glória do Senhor em nós e possam ser impactados, dizendo, isso está acontecendo na vida dele, mas ele não desanima. Essa mulher sofre tanto, mas ela não desanima. Sim, não desanima, porque há um poder maravilhoso sustentando a vida dele e dela. E é esse poder, Pai, que nós te pedimos nesta noite. Nós somos vasos de barro, mas esse poder é maravilhoso. Que Ele continue sustentando a tua igreja, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. E aqueles que são vasos de barro, mas que reconhecem o poder de Deus na sua vida, dê glória a Deus. E diga, meu Deus, continua me sustentando. Levante as suas mãos, nós vamos dar a bênção pastoral. E que você saia daqui nesta noite, dizendo, eu não vou desanimar. Eu não vou parar. Amado Deus e amado Pai, te damos graças pela Tua palavra ministrada. Que aqueles que entraram aqui desanimados, possam sair daqui transformados, resolutos, a viverem, ó Deus, para a Tua glória e louvor. Se temos chegado ao final desta reunião, leva-nos agora. Que o Teu amor, que a Tua graça e que a presença santa do Espírito permaneça sobre nós desde agora e para todo sempre. Amém e amém. E antes de você sair, dê um abraço bem afetuoso nesse irmão que está ao seu lado. E diga para ele, você ouviu a palavra, não vai desanimar, não vai parar, meu irmão, não vai parar, minha irmã, tá bom? Dê um abraço nesse irmão, dê um abraço nessa irmã. A nossa cantina está funcionando hoje, temos cantina, está funcionando.